Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui ao comentário bíblico, hoje lendo então e falando um breve comentário a respeito de 1 Coríntios capítulo 15. Eu ouvi o meu próprio áudio de ontem, o vídeo, e vi que ficou com muito barulho. Tinha colocado a posição errada aqui, e ficou raspando na minha blusa, então ficou dando barulho. Hoje estamos corrigindo aqui um erro básico, Mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Esse capítulo, depois de Paulo ter tratado um monte de assuntos, de respeito de divisão, a respeito de questões de ir à justiça para com os incrédulos, questões da ceia, questões de prostituição, questões do casamento, questões dos dons, bem detalhadamente. Agora ele vai tratar então o assunto da ressurreição. Olha, até vamos dizer que ele pode ter deixado esse por último, porque de todos os assuntos esse é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque uma vez que não haja ressurreição, como possivelmente o capítulo vai trazer à luz, e o apóstolo Paulo vai combater isso com muita veemência, bom, se não há ressurreição, nós temos um problema grave. Então, antes de começar a falar, quero dizer o seguinte, relembrando, os coríntios, eles estavam então como membros de um país chamado Grécia, eles eram pertencentes à região da Caia, eles eram uma cidade portuária, eles tinham então, dentro da cultura grega, com toda certeza, a filosofia, e essa filosofia ela tinha um caráter dualista, que significa que vê as coisas espirituais como boas e as coisas carnais, ou a própria carne, como má. Então, em essência, a filosofia grega ela tinha uma tendência de pensar que as coisas do espírito eram boas e que as coisas da própria carne eram má. E essa tendência filosófica ela poderia trazer heresias. E uma dessas heresias, então, considerando a carne má, então vamos massacrar essa carne, vamos enjaular ela, vamos aprisionar ela. Eles poderiam então se tornar ascetas ou ter o ascetismo, que era um rigor, uma severidade para com a carne. Ou poderiam ser, com H, praticar o hedonismo, no sentido de poder ser libertinos. Em outras palavras, como já vimos lá atrás, olha, o estômago foi feito para os alimentos, então vamos comer à vontade. Assim, também a questão há um prazer na parte sexual, então vamos ter a sexualidade bem ativa em tudo que é tipo de contexto. Então, falando assim, eles tinham ou um freio, ou poderiam, já que a carne é má, então vamos frear ela, ou já que a carne é má e não vai fazer diferença mesmo, então vamos lá, vamos aproveitar tudo que dá, vamos fazer tudo que nós queremos segundo os desejos que estão colocados na carne. Então, o apóstolo, ele vai à cidade de Corinto, e ele prega o evangelho, e ele prega um evangelho com algumas essências. O evangelho pregado por Paulo, que é também o evangelho pregado por outro, ele fala que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados,
que ele foi crucificado na cruz, né? E ali ele morre, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Tá? Então Jesus é crucificado, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Há uma importância muito grande nesse assunto. O evangelho pregado, ele não falava só da cruz de Cristo, mas também falava da sepultura e da ressurreição de Cristo. Meus queridos, este foi o evangelho que foi pregado aos Coríntios. Na cidade de Corinto, aos coríntios, melhor dizendo. Só que, na verdade, possivelmente alguns falsos mestres entraram no meio deles e começaram, de certa forma, a induzi-los a um pensamento dualista, filosófico, né? Deixando então a essência do evangelho, trocando o evangelho pela filosofia, que é um perigo que existe hoje. Trocar o evangelho pela filosofia, trocar o evangelho pela política, né? E assim vai. Mas o que nós temos aqui? Nós temos então um caráter importante, né? Que o apóstolo vai dizer assim, ó, o evangelho que foi pregado para vocês têm que permanecer nele. Porque, meus queridos, quando trata de divisão, quando trata de serem carnais, quando trata a respeito de um dom, está tratando de alguns problemas pessoais, né, da prostituição, está tratando de coisas relacionais, mas quando fala de ressurreição, está falando de uma questão teológica. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo que o apóstolo Paulo pregou para eles que eles tinham crido, e naquilo que eles estavam esperando uma salvação, essa salvação era uma ilusão. Porque se Cristo não ressuscitou, como é que alguém que não está ressuscitado pode salvá-los? Pode também prometer a ressurreição. Então, meus queridos, é possível que dentro desse pensamento filosófico dualista, que vê a parte espiritual como boa e a parte material como má, eles pudessem acreditar, dentro de um falso ensino, que possivelmente sim, acreditavam que nós viveríamos para sempre, mas não no corpo. O corpo não ressuscita. O corpo não ressuscita. Bom, a verdade é que Cristo, ele ressuscita, e essa é uma verdade do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu falei para vocês o que eu recebi. E eu recebi que Cristo morreu segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual Escritura? Bom, o Novo Testamento não estava escrito. Um ou outro livro, assim, começava a ser escrito, né? Mas o que nós podemos ver, então? Nós podemos ver, por exemplo, esta primeira carta que nós estamos lendo aqui é uma carta que faz parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo está recém mandando a carta. Possivelmente o Evangelho de Marcos já estava escrito, mas as escrituras que ele certamente está falando são as escrituras do Velho Testamento. E lá no Velho Testamento há muitas profecias que apontavam os sofrimentos, como é que seria a morte, tipo de morte que iria morrer, que ele está no meio dos salteadores, né? Que o Senhor também diz lá, né? Especialmente no Salmo, acho que é Salmo 16 ou 18, agora eu me esqueci, que fala, acho que é Salmo 16, 8, que diz assim, que Davi falando, mas falando de Cristo, que ele, o seu corpo não ficaria, né, para ser apodrecido, no caso, falando não do corpo de Davi, mas do corpo do Senhor Jesus. Então, o apóstolo diz assim, olha, eu falei e preguei para vocês o que eu recebi. E eu falei que Cristo morreria pelos nossos pecados, isso está em Isaías 53, e que foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, ele chama, diz assim, ó, eu não construí isso não é uma ilusão. Antes de Cristo aparecer, as Escrituras davam testemunho dos sofrimentos, do tipo de morte e que ele seria ressuscitado. Então eu vou dizer uma coisa, isto que vocês estão dando ouvidos é uma mentira. E eu tenho então o primeiro grande testemunho das Escrituras. E tenho mais testemunhos, diz ele. Ele diz assim, olha, eu tenho alguns testemunhos agora de pessoas que viram ele ressuscitado. E o primeiro testemunho que eu quero trazer à memória é
o Pedro, o Cefas, porque lá no início, em 1 Coríntios 1, nós vimos que alguns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, e outros de Cefas e outros de Cristo. Então a ala que tinha Cefas como alguém mais importante, como sendo um dos 12, ele está dizendo aqui, olha, o próprio Cefas, e a palavra de Deus mostra que Paulo esteve com Cefas, teve 15 dias, está lá no livro de Gálatas, capítulo 1, né? Então ele deve ter ouvido esse testemunho do próprio Cefas. Ele está dizendo assim, ó, ele apareceu para Cefas, ele apareceu para os 12, que na verdade não eram 12, mas eram 10, porque Judas já tinha morrido, né? E Tomé não estava. Mas é uma menção de se falado aqui, né? Ele foi visto pelos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Porque alguém poderia alegar, dizer o seguinte, olha, na verdade ele foi visto só pelos apóstolos. Meus queridos, esse contexto de negar a ressurreição de Cristo, você vê que quando os discípulos vão lá e veem, na verdade, né, Pedro e João vê Jesus ressuscitado, vai às mulheres, coisa e tal, os soldados são subornados a dizerem que os discípulos foram lá e roubaram o corpo, para que as pessoas no meio judaico não acreditassem na ressurreição de Cristo. Então a ressurreição ela vai ser atacada desde o início, né? Então observe só, existe aqui uma importância muito grande naquilo que ele está falando aqui. O que ele está falando? Ele está falando que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. É como se Paulo dissesse assim, olha, alguns desses irmãos estão dormindo, mas muitos deles ainda estão vivos. Se vocês não estão acreditando que ele ressuscitou, eu posso chamar o Pedro aqui, eu posso, quem sabe, chamar um dos apóstolos, né? Com certeza João estava vivo, João morreu muito tempo depois, mas eu posso chamar um desses irmãos porque muitos deles estão vivos. Mas ele também diz assim, ó, ele também depois foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui, meu querido, é o meio-irmão de Jesus. Ele não era crente, mas Jesus apareceu para ele depois da sua ressurreição. E depois, mais adiante, nós vemos os apóstolos reunidos em Jerusalém e vemos com grande influência tinha Tiago, como aquele que presidia a igreja em Jerusalém. Então nós vemos aqui os testemunhos que Paulo vai dizendo, e por último ele diz assim, ó, e por último ele apareceu para mim, como um abortivo. Esse sentido de ser abortivo é que, vamos pegar aqui, ó, um aborto não é um nascimento normal. Né? Não é um nascimento normal. O normal é ter um tempo de 9 meses e a criança veio a nascer. Os 12, que no caso ficaram 11, eles conviveram com Jesus, eles foram sendo transformados, eles andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Paulo nasceu como um aborto, ou seja, ele nasceu fora de tempo. Ele nasceu de um modo, um aborto sempre é difícil, sempre é perigoso, sempre é complicado. Paulo nasceu no meio de uma situação muito difícil. Ele não foi convertido, ele foi convertido de uma maneira abrupta, né? De repente. E vamos convir, Paulo tem uma segurança que ele não viu uma visão, mas ele viu o próprio Cristo. Olha só isso aqui. Paulo viu o próprio Cristo. Então, por último, apareceu para mim. Então, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Então, primeiro um ato aqui de reconhecimento, de humildade, aonde ele entende a grande graça que lhe foi dada, né? Aonde ele mesmo diz, segundo a sua própria visão, né? Que toda a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo pode ser visto na própria vida dele, porque na verdade ele, além de ser perseguidor da igreja, consentiu não só prendendo alguns, como levando outros à morte, o Senhor o chamou numa condição tão diferenciada e deu a ele e chamou para um apostolado. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que eles.
Bom, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo dado ao apóstolo levou ele a ser um missionário, né? Ele fez, com certeza, 3 viagens missionárias, podendo ter a quarta, e muitos creem que houve 4, embora essa quarta não está descrita. Nós podemos ver que ele diz aqui que trabalhou muito mais do que os outros, mas ele não pode ser qualificado isso aqui com uma atitude soberba. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele dá glória a Deus, ele não diz que foi ele. Bom, ele trabalhou mais do que os outros porque ele viveu mais tempo ou porque ele fez essas viagens missionárias e abriu muito mais igrejas que todos os outros? Bom, em princípio parece a segunda resposta, mas de qualquer forma, embora apareça sim uma ponta de soberba, quando ele se considera o menor dos apóstolos, depois diz que a graça de Deus é que operava nele e deu condição dele fazer, acho que essa condição soberba ela se torna destruída. E aí ele diz assim, então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ele diz assim, todos nós, os apóstolos, pregamos a mesma pregação. Começando pelo testemunho do Antigo Testamento das Escrituras, continuando nas testemunhas que foram vistas, que viram Jesus ressuscitado, e todos nós então pregamos a cruz e também pregamos, além da cruz, pregamos que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Bom, meus queridos, nós vamos falar mais disso, né, no próximo vídeo. Nós vamos parar aqui no versículo 11 e esse tema é vital, é importantíssimo e como vamos falar mais, nós vamos discorrer depois. Que Deus te abençoe. Se você tem alguma pergunta, se tem algum questionamento, por favor faça para que possamos ser edificados juntos. Um abraço e fica na paz do Senhor.